Olá, hoje iremos estudar as principais conjunções em inglês. A primeira delas é and, traduzida como e. And é uma conjunção adicional, ou seja, ela acrescenta algo. Conforme o nome indica, ela adiciona informações à frase. Veja o exemplo. She visited Los Angeles and New York. Então, aqui eu tenho duas localidades, Los Angeles e tenho New York. Para juntar essas duas localidades, se usou a conjunção and, que é o e. Aqui eu estou falando sobre países. Eu tenho he speaks German and Russian. Ou seja, ele fala alemão e russo. Para falar sobre as duas linguagens, eu estou usando aqui, o and, o i, que está somando, então, duas línguas que esse cidadão provavelmente deve dominar. Because, traduzida como porque, because é uma conjunção explicativa. Conforme o nome indica, ela é utilizada para explicar algo. Vamos para o exemplo. They are studying because they will have an important exam tomorrow. Eles estão estudando porque terão uma prova importante amanhã. Então, aqui eu tenho duas frases. O porquê, no caso, está unindo essas duas frases. Porque a primeira dá uma informação e a segunda traz a explicação. O because, que é o porquê. We didn't go to the beach because it was raining. Então, não fomos à praia. E por que não fomos à praia? Porque estava chovendo. Então, aqui, novamente, nós temos a conjunção, que também funciona como preposição, o because, para dar uma explicação, o motivo de não ir à praia. But, traduzida como mas. But é uma conjunção adversativa, ou seja, indica ideias opostas, contrárias. Veja o exemplo. I would like to travel, but I have no money. Eu gostaria de viajar, mas não tenho dinheiro nenhum. Então, aqui são ideias opostas. Para você viajar, você precisa ter dinheiro. Então, se eu não tenho dinheiro, não posso viajar, não posso realizar a minha vontade. She called him, but he didn't answer the phone. Ela telefonou para ele, mas ele não atendeu. Então, o correto seria telefonou, atendeu. Mas houve uma reação aqui contrária, não atendeu o telefone. Então, esse mais aqui traz uma ação oposta do que a pessoa que ligou pretendia. Por isso, então, ideia oposta, but, que significa mas. If, traduzida como se. If é uma conjunção condicional, ou seja, ela traz uma condição, uma hipótese, algo que pode talvez acontecer ou não, depende de alguma coisa. Vamos para o exemplo. If I had the money, I would buy a house. Se eu tivesse dinheiro, eu compraria uma casa. Então, se é uma hipótese, é uma condição. Para eu comprar, eu teria que ter o dinheiro. Então, estou usando aqui a conjunção if, se. I would have invited him if I knew he wanted to go. Eu o teria convidado se soubesse que ele queria ir. Então, a condição era, eu só o convido se ele disser realmente que ia, que vai. Então, aqui há uma condição. O if traz, então, essa condição que é a causa de ele não ter convidado, não saber que realmente ele gostaria de estar na festa. Or, traduzida como ou. Or é uma conjunção alternativa. Ou seja, ela dá uma ideia de escolha. Ou você quer isso, ou você quer aquilo. É uma alternância, uma opção. Exemplo. Which is your favorite color? Blue or green? Então, qual é a sua cor preferida? Azul ou verde? Então, eu estou dando a opção aqui. Or, blue or green. Are they brothers or cousins? Eles são primos ou eles são irmãos? Eles são irmãos ou são primos? Então, aqui eu tenho duas opções. E com certeza alguém vai me responder a opção correta. Vamos então rever aqui as preposições nesse quadro de revisão.
Primeiro, and, que significa e, é uma conjunção adicional. Because significa porque, é uma conjunção explicativa. But significa mas, é uma conjunção que traz uma oposição, uma ideia contrária. If, se, é uma conjunção que traz uma condição, uma hipótese. Or significa ou, e ela é uma conjunção alternativa, ela vai trazer uma escolha, uma opção. Prestam atenção nas explicações? Não, então volte para o início. Se já compreendeu, vamos para a atividade. Primeiro, na imagem abaixo, há 3 conjunções que estudamos na aula de hoje. Aqui tem várias, mas nós só estudamos dessas aqui 3. Quais são elas? Or, yet, so, for, nor, but, and, but, or. Então, qual delas nós estudamos? Não lembra? Volta um pouquinho para você verificar. Qual conjunção preenche devidamente a frase em inglês? Eu tenho aqui, I take milk, sugar in my tea. Então, aqui está faltando uma conjunção para juntar essas duas frases, que seria o i, ó. Eu coloquei leite e açúcar no meu chá. Então, i em inglês é because, and ou é or. 3. Em qual quadrinho podemos encontrar a conjunção que indica a ideia oposta e significa mas? Então, mas em inglês é o que mesmo? And, but, because, or. Qual que é? Você precisa recordar para identificar onde ela está. Ó. Aí você vai procurar se ela está aqui, se ela está aqui ou se ela está nesse quadrinho. Você pode, no caso, ampliar para você enxergar o quadrinho direitinho. Então, depois você vai me responder se mas em inglês está no primeiro, no segundo ou no terceiro quadrinho. 4 e último, no título da música que nós temos aqui, Because You Love Me. Esse Because You Love Me, eu tenho aqui a conjunção because. O que ela significa? Porque, mais ou e. Não lembra? Volta um pouquinho a aula para você recordar e marcar corretamente. Qualquer dúvida, consulte-me. Boa atividade!